eu vou falar sobre o Deus da Babilônia. Sim, o Deus da Babilônia. Por mais que pareça controverso isso, vamos ler um pouco desse texto. Eu vou ler do 1 ao 7, para que você lembre essa história, né? Essa história é muito conhecida. Ela é narrada até o final ali como a história de um grande livramento. E nós vamos ler o começo, depois vamos pontuando, tá? Para não precisar ler todos os 30 versos do capítulo. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? Irmãos, eu gosto até da forma que é narrado, né? Parece que o texto nos trata com carinho, relembrando sempre, olha, quais os instrumentos, quem é que estava lá. Não fica dúvida sobre o que aconteceu naquela história. O contexto aqui é o seguinte, provavelmente contexto histórico. O livro de Daniel, há divergências aí, de certa forma, do contexto, mas provavelmente foi quando o rei Nabucodonosor havia sofrido uma investida de povos que eram antes vassalos dele. Então vários países, ou alguns países, se rebelaram para atacar a Babilônia. E aí, como qualquer império faz, foram lá com vários exércitos, reprimiram, enfim, mataram os soldados, enfim, acabaram com a rebelião. E aí o rei tem uma ideia: nós temos que firmar a nossa liderança aqui nestes povos, né? A gente tem que mostrar que eu sou o rei. E aí, qual que é a ideia? O que dá para fazer? Vamos fazer uma grande estátua e nós vamos adorá-la. Todo mundo vai adorar. Você percebe aqui que era só gente da elite, gente de naipe grande, né? Talvez eu e você não entraríamos, porque sátrapa é um tipo de coordenador, algo do tipo, né? Prefeito, juiz, governador, tesoureiro, conselheiro e oficiais das províncias. Que províncias eram essas? Eram tantas dezenas de províncias que foram conquistadas, países que se tornaram províncias, se tornaram vassalo, né? O rei Nabucodonosor da Babilônia mandava. E Israel era um deles. O reino de Judá lá, irmãos, historicamente era um reino pequenininho, se comparar ao Império Babilônico, né? Nós lemos a Bíblia e nós imaginamos, uau, o reino de Judá era enorme, né? Não, irmãos, por vezes Deus falou isso: eu não vou tornar vocês enormes, ficar do orgulho de vocês, né? Quando o povo de Israel se curvava, adorava a Deus, Deus lhes dava vitória em meio às guerras. Mas quantas vezes eles fizeram isso? Quantas vezes eles adoraram e colocaram diante de Deus, né, o fato de serem povo dele? Muitas poucas vezes. Enfim, e aí o rei faz essa estátua para que todo mundo adore a estátua, a imagem de ouro. E o rei tinha na mente que ali havia um deus da Babilônia. Na verdade, o deus da Babilônia, provavelmente Marduk, era um deus muito mau.
um Deus que aceitava, né, Deus, por assim dizer, né? A palavra diz, 1 Coríntios 8, que ainda que haja muitos que se chamem deuses e senhores, todavia para nós há um só Deus e um só Senhor. Então, quando eu falo deuses aqui, é apenas uma maneira de dizer, ironizando até o fato do rei babilônico achar que era uma divindade. Mas aquela divindade, aquela entidade daquele rei, aceitava sacrifícios humanos, aceitava sacrifício de criança. Olha que coisa absurda, né? Naquele caso, eles construíram uma grande estátua. Eu não posso dizer aqui certamente se eles referenciavam que era Marduk, se era outro rei, não sei dizer, mas era uma grande imagem, talvez até do próprio rei, né? Para que fosse adorado. E quem está lá, nós não chegamos ainda nesse texto, mas quem está lá você sabe muito bem: Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui há mais uma coisa histórica que é possível explicar. Não sei se você já se perguntou, cadê Daniel? O livro é de Daniel, ele foi jogado nas covas, ele interpreta, na cova dos leões, ele interpreta aí os sonhos, mas ele não está aqui nessa história. Então, uma possível explicação é que Daniel era muito importante no reinado, e ele estava justamente na capital. E o rei vai para a cidade de Dura, é o que está escrito aqui, né? Cidade de Dura, se eu não me engano. O rei vai para lá e ali é feita uma estátua. Então ele chama quem? Ele chama os líderes das províncias, e não quem estava na corte necessariamente. E líder da província, olha a importância desses três rapazes, né? Amigos de Daniel, que foram também ajudados por ele. Sadraque, Mesaque e Abednego eram líderes, talvez como sendo instituído o prefeito da cidade aqui de Campo Mourão, o outro um oficial, um juiz, algo desse tipo. Havia uma grande importância neles, e eu imagino que tinha um grande grupo de pessoas ali para adorar aquela estátua de ouro. Agora nós vamos ver, né, claro, o ídolo que há neste mundo, que é considerado Deus da Babilônia. O processo aqui, gente, é parecido em todo o tempo. Eu vou falar um pouco do que acontece aqui, mas a ideia é que o mal é sempre repetido. O mal é sempre repetido. É por isso que nós podemos, por exemplo, estudar doenças. Por quê? O que tem a ver isso, né? A doença, de certa forma, ela se repete. Ela é um mal e ela dá daquele jeito. Por isso que nós chamamos também de patologias. Ou por isso podemos estudar psicopatas. Por quê? Porque o mal sempre se repete. Isso C.S. Lewis, um autor cristão, quem diz? O bem não, o bem sempre é criativo. Então você vê um grande artista, né? Artista de verdade, né? Eu digo, um grande pintor, ele sempre é único, porque o bem sempre é criativo, o mal sempre se repete. Então sempre o ídolo deste mundo vai tratar de alguma maneira desses procedimentos, que é, por exemplo, haver uma imagem ou um sinal de adoração. É claro que você não vai sair hoje e vai vir uma carta na sua casa para você ir lá na praça adorar uma grande estátua de ouro. Não vai acontecer isso, mas há sempre um sinal de adoração. Há sempre um ídolo deste mundo que é colocado em alguma coisa. Alguém já disse que neste mundo nós temos alguns ídolos, né? Pode ser o prazer momentâneo, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, tantas outras coisas que não são tangíveis, né? Mas é objeto de adoração. Ou talvez o ídolo está no espelho, né? O ídolo, quem sabe, sou eu, que olho para mim e desejo ser o centro, né? Segundo, tem sempre um arauto. Aqui o arauto apregoava em alta voz, no verso 4. Tem sempre aqueles que proclamam, sempre. Nós às vezes falamos bastante de televisão, celular, né? Eu digo nós, não só eu, é meio que natural a gente reclamar dessas coisas. Mas por que a gente reclama disso às vezes, né? Porque por vezes lá se encontra arautos. Arauto é quem proclama algo, né? Mas como assim? Você olha qualquer programa ali, vamos dizer um programa de obscenidades. Estão lá as pessoas dizendo, isso aqui é que é felicidade. Não é verdade? Isso aqui é que é ser feliz. É um arauto, está proclamando, adore esse Deus que você vai ser feliz assim. Tem sempre esse processo de alguém proclamando, seja lá qual for. Tem também sempre uma ordem. A ordem aqui é que deve se adorar. Na hora que tocar a trombeta, meu amigo, você se curva, tá? Porque tem que ser adorado. Essa é a ordem. Você tem que adorar quem nós dizemos que você tem que adorar. E há uma condenação. Quem não adorar vai ser punido, né? Hoje em dia, talvez uma punição é o cancelamento. Já ouviu falar disso? O cancelamento. De vez em quando, aparece numa rede social um pastor
Eu me lembro de uma cantora, agora eu não lembro o nome dela, eu não conhecia muito ela, mas eu acho que é algo, não sei se é a Jamile, alguma cantora gospel que você talvez já tenha ouvido falar, e ela se recusou, ela tinha um grande amigo, ela se recusou a ir no casamento gay do amigo dela. Ele convidou e ela disse: olha, eu respeito, mas eu não entendo assim, tá? Por que ela fez isso, né? Foi os outros famosos tudo dizer que estavam assim, entristecidos, chocados, porque ela fez isso, né? Ou seja, ela não pôde nem não ir, ela não tacou pedra, não fez nada disso, mas nem deixar de ir lá. Sempre é uma punição, gente. Se você não adora o ídolo deste mundo, você é punido de alguma maneira, né? E eu posso dizer para os irmãos: por isso o mundo nos odeia. Por quê, irmãos? Porque nós desprezamos os ídolos deste mundo. Essa é a questão. Os judeus, por exemplo, na época em que eles foram dispersos, houve a chamada diáspora, e os judeus foram para todos os países do mundo, inclusive ficaram um bom tempo sem terra, né, sem país para morar. Eles eram considerados ateus, antes do ateísmo existir, ateísmo de fato. Sabe por quê? Porque eles não tinham uma imagem do Deus deles. Então muita gente queria matar os judeus, porque eles não tinham uma imagem do Deus deles. O nosso Deus, o próprio Jesus diz que é espírito, né? E nós o adoramos em espírito e em verdade. Olha só, o fato deles não terem uma representação, não era nem adorar o mesmo Deus, porque havia um panteão, um monte de Deus, mas o fato de não ter uma representação, eles já eram perseguidos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 8 em diante diz: olha, vocês se converteram dos ídolos a Deus. Essa é uma grande diferença, né? Vocês se converteram dos ídolos para esperar dos céus ao Senhor Jesus, aquele que virá. Esta é a questão, irmãos. O mundo nos odeia porque o ídolo da Babilônia não está no nosso coração. E nós temos que sempre cuidar para que não esteja no nosso coração. Os ídolos, os deuses, nós temos que orar como salmista: sonda no Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Lembra dessa oração? Senhor, será que eu tenho me ajoelhado diante dos ídolos deste mundo? Será que eu tenho colocado a minha esperança neste mundo ou nas coisas deste mundo? O apóstolo Paulo fala, por exemplo, aos ricos, né? Em 1 Timóteo 6 ele fala: os ricos deste mundo, ele não condena que sejam ricos, né? Mas ele diz: não põe a sua esperança na incerteza das riquezas, mas no Senhor Jesus, que nos dá todas as coisas. Olha que bênção. Então não torne a sua riqueza, não está dizendo que é errado, mas numa condenação para você. Não torne como um ídolo. O ídolo deste mundo muda de artimanha, mas ele continua o mesmo. De que modo? Ele, por exemplo, antes nós vimos sociedades que eram chamadas de sociedades da repreensão, né? Sociedades de grande disciplina. Os irmãos que são mais antigos aqui testemunham disso, né? Antigamente a coisa era mais séria, não é verdade? Pai e mãe ali, ou enfim, professor na escola, militar, né? A coisa era mais séria, mais pegada, né? Todos os irmãos dizem isso, e antigamente ainda mais, talvez, nos outros séculos, né? Hoje nós não estamos na sociedade da disciplina, nós estamos no que alguém chamou na sociedade do prazer, mas continua sendo um ídolo, né? Talvez não seja algo reprimido, mas é algo adorado nesse sentido. E diante disso tudo, irmãos, perdão, nós continuamos a leitura, que eu vou pontuar apenas, porque eu creio que você lembra da história, mas também para a gente entender o contexto. O verso 12 diz: há uns homens judeus, foram lá falar deles, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Estão falando que desprezaram o rei. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Olha aí, diante do ídolo deste mundo há uma testemunha fiel. Na verdade, neste caso, 3 testemunhas, né? Qual que era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Você lembra como que era o nome deles antes de ser mudado? Vamos lá, quizzes aqui, né? Ananias, Azarias, Misael. Isto é, Ananias, Azarias e Misael. Eles são um pouco difíceis de lembrar porque eles não são tão comuns, né? Nós normalmente falamos Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual que é a diferença aqui, irmãos? Os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes de adoração a deuses da Babilônia. E eles não tinham opção. Não é assim: filho, você quer mudar o nome? Não, agora seu nome é esse. E como quem diz, fica quieto e o nome vai ser mudado, né? Os registros são alterados.
Antes os nomes deles representavam a glória de Deus, agora a glória de um ídolo deste mundo. Mas ainda que a perseguição chegou a isso, não tomou o coração deles. Olha que coisa maravilhosa. Por fora vocês podem mudar o nosso nome aí no papel, mas o meu coração ainda serve a Deus. É isso que eles estavam representando. Nem a escravidão, porque eles eram escravos, irmãos, na Babilônia. Mudou quem eles eram. Olha que coisa maravilhosa. Isso é ser uma testemunha fiel. Então, até que ponto eu tenho que mudar? Eu tenho que aguentar até quando? Olha, Ananias, Misael e Azarias tiveram o nome mudado. Você sabe que eles foram jogados na fornalha. Estou adiantando a história aqui, mas você sabe muito bem. E ainda assim eles aguentaram. Eles foram fiéis. A fidelidade vai ser cobrada de todo mundo que serve a Deus, em alguma hora ou outra. Seja por meio de uma perseguição tão forte como essa, ou seja por meio de um cancelamento, ou seja por meio de uma postura diante das pessoas ao seu redor, do seu trabalho, dos seus vizinhos, enfim, aonde você estiver. E aí eu pergunto, até onde que eu devo ir? Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram os nomes mudados. Eles não tinham essa possibilidade de fazer diferente. Até onde que eu vou no mundo para ganhar o mundo, né? Paulo fala que se fez de judeu, se fez de gentil para ganhar gentil, mas até onde? Uma certa vez uma professora de missões estava dando uma aula de missões para ir em outras, tanto em tribos como outros povos, e o aluno perguntou para ela, olha, até onde que eu vou? Porque eu tenho que aprender a língua do outro povo, os costumes, né? Então pode chegar uma hora que eu confunda aquilo que é idolatria com o que é cultura. Ela falou assim, não, até onde o evangelho deixa a gente ir, né? No mais, você rejeita os ídolos. Você aprende a cultura, aprende a língua, aprende o que é possível, mas o evangelho tem que estar no seu coração. Muito boa essa resposta, porque me parece que é o que eles fizeram. Não, nós vamos lá na festa, tem que ir. Quer dizer, não tem no ir, né? No caso do rei, tem que ir. Opa, estamos aqui juntos, estamos aqui, verdade. Mudaram os nossos nomes, não tem o que fazer. Mas na hora que tocou a trombeta, eles não ajoelharam. Olha que coisa maravilhosa. Que testemunha fiel. Não se dobrar a imagem, irmãos. Aquela imagem, no caso, era uma declaração para o rei, teu Deus não serve. E você lembra do contexto histórico? O teu plano político não serve para mim também. Eu rejeito o modo como você faz. Sabe o que eles estão dizendo? Rei, a tua ordem não é a última. Não é a última. É assim que nós devemos tratar qualquer autoridade humana. Como, irmãos? Com respeito, sabendo que a autoridade de Deus é maior. Lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que honrar as autoridades. Ele está falando ali naquele caso de governadores, Paulo está no contexto do imperador César. Mas é interessante que nos versos 3 e 4, ele fala, olha, cuide, honre as autoridades, porque elas não trazem a espada inutilmente. Gente, Paulo está falando de um contexto em que as pessoas tinham pena de morte ainda, tá? Então é uma coisa até mais severa do que hoje. Por quê? Aí ele diz, se você for bom, você não irá temer as autoridades. Até onde a gente respeita a autoridade? Enquanto eles estão honrando o que é bom. Essa é a questão. Se a autoridade está honrando o que é justo, o que é correto, nós respeitamos. Não foi isso que o Misael, o Ananias e o Azarias fizeram até quando possível? Eles eram governadores, ou sátrapas, ou prefeitos, não sei ao certo qual era a posição deles ali. Eles trabalhavam na Babilônia, mas na hora de ajoelhar, não ajoelharam. Percebe? Essa é a fidelidade deles. Eles estão dizendo para o rei também, o teu reino não é o maior, tem um reino maior que o seu. E nós sabemos que o rei também terá um sonho, né? O rei teve um sonho de uma imagem destruída por uma rocha, né? Aquela imagem daquela rocha que vem que esmiuça a imagem representando o reino de Deus, né? Ser uma testemunha fiel é isso, gente. Diante do ídolo ou dos ídolos deste mundo, reconhecer o senhorio de Deus, não se curvar aos desejos desse mundo. Sabe o que eu penso? Quando nós lemos esse texto, eu fico pensando sobre mim, que antes eu imaginava muitas vezes que eles estavam ali sendo acuados. É verdade, eles estavam sendo acuados, né? Acuado, constrangido, né? Você precisa fazer, olha, faz. Mas eu acho também que naquele contexto eles estavam sendo influenciados. Hoje a palavra influencer é muito famosa, né? Qual que é a diferença de constranger para influenciar? Constrangimento é assim, você tem que fazer, tem que fazer. Como se diz, é na coleira. Agora influenciado não. Imagina, irmãos, o som do pífaro, da flauta, da gaita, da sambuca. Eu nem sei o que é sambuca, né? Mas eu imagino, me lembra alguma coisa de samba, acho que não tem nada a ver.
Gaita de fole, o que era aquilo ali? Eles chegaram numa orquestra. Imagina só todo mundo dizendo, é isso mesmo, aquela orquestra, você é importante, vocês três são importantes, vocês estão aqui, junto com os mais importantes da terra. Era isso que eles estavam ali. Estou sendo influenciado. Olha, isso aqui é muito bom. Se eu me ajoelhar, eu continuo com tudo isso. Parece que o efeito ali não é só constrangedor, é influenciador também. Então, Ananias, Misael e Azarias tiveram que ser uma testemunha fiel diante do rei, mas diante do coração deles também. Penso eu que devia dar vontade de se curvar. Havia uma grande recompensa ao fazer isso, mas eles tiveram que falar o coração deles, não o coração. Você permanece em pé aí. O joelhinho não vai dobrar, porque você é fiel ao Deus que é Senhor. Percebe? Eles reconheciam o senhorio de Deus e não se curvavam nem aos desejos deles, nem deste mundo. E ser testemunha fiel também é estar disposto a servir a Deus. Lembra de Pedro? Pedro, ele nega Jesus, mas depois em uma pregação, ou sendo também preso pelo Sinédrio, ele diz, nos convém obedecer mais a Deus do que aos homens. E aquele texto de Atos 4:12 que não há nenhum outro nome no céu, nenhum outro nome dado, qual importa que sejamos salvos. Eles estão falando de Jesus, mas aquela frase era uma frase atribuída a César. Eles estão mudando, dizendo César não é Senhor. O reino de Roma, que no caso de Pedro era quem dominava, não é Senhor. Quem é Senhor é o reino de Jesus. Ananias, Misael e Azarias está fazendo a mesma coisa na época deles, que era a Babilônia, né? Mas lembra que o ídolo sempre trabalha de um jeito parecido. E agora nós vejamos o Senhor deste mundo. Quem é o Senhor deste mundo, irmãos? A qual eu chamei hoje aqui do Deus da Babilônia. Por que o Deus da Babilônia? Eu não estou dizendo que Deus é um ídolo, de forma alguma. Mas ainda que o rei da Babilônia dissesse, o meu Deus é essa imagem, ele estava enganado. Porque o verdadeiro Deus de toda a terra reina em todo lugar. Deus é Senhor, irmãos. Ele continua sendo Senhor de todos os povos. Então ele é Senhor, eu vou usar um termo aqui bem provocativo. Ele é Senhor do Hamas, aquele grupo terrorista? Como assim? A ira dele certamente está contra quem faz coisa errada, tal como era no caso da Babilônia. E ele um dia há de julgar, mas ele não perdeu o senhorio dele, percebe? Aqueles homens não reconhecem a glória de Deus, nem o senhorio dele, mas Deus continua sendo Senhor sobre todo o mundo, sobre todo o universo. Ele é Senhor dos céus, mas também é Senhor da terra. Quando Paulo, por exemplo, vai trabalhar a ideia de comida, ele fala assim, quando você for no mercado, havia uma grande discussão, especialmente em Corinto, porque, pasme, todas as carnes eram sacrificadas a ídolos. Todas. Então, você não chegava no mercado falando, eu quero ver aqui uma carne pura. Não tinha essa. Porque, presumo eu que havia algum certo espécie de altar lá no matadouro e já sacrificava em nome do ídolo. Aí você ia comprar carne no mercado, que era carne? Sacrificada ao ídolo. Aí Paulo fala assim, meu amigo, não se preocupe. Nesse contexto, 1 Coríntios 10, 25 a 27, Paulo relembra, aliás ele relembra 2 vezes, que Deus é Senhor da terra, Ele é Senhor de toda a plenitude. Ele vai dizer para a gente não comer, se for escandalizar o irmão, mas Deus é Senhor de tudo. Olha só, que coisa fantástica, que coisa absurda. Inclusive ele vai dizer que se for na casa de alguém, e a pessoa disser isso foi sacrificado ao ídolo, não coma, por causa da sua consciência, da consciência do outro. Mas Deus continua sendo Senhor de toda a terra e de toda a plenitude. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele é Senhor desse mundo. E esse Deus, eu quero ler apenas o verso 25, para que você lembre do contexto, do que aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, você deve se lembrar disso. E aí, quando o rei olha, inclusive os que lançaram na fornalha, morreram, os soldados do rei, de tão quente que estava a fornalha, aquecido muito mais vezes. Mas aí o rei olha e pensa, a fumacinha está lá, já deve estar só as cinzas. Ele olha, tem 4 pessoas, o 4º homem na fornalha, E aí o texto diz o seguinte, respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, eles estavam amarrados, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos,
o Senhor desse mundo livra da fornalha. Mas ao livrar da fornalha, ou ao fazer do modo que Ele deseja, Ele testifica do seu poder. Eu já li algumas vezes esse texto, e provavelmente você também. Eu já fiquei pensando, eu já tive crise com esse texto e com outros, irmãos. Sabe por quê? Porque nem sempre isso acontece na nossa vida. Aí eu olho a vida dos apóstolos, por exemplo. Você vê no texto bíblico a morte de um, se não me engano, de Tiago. Mas os apóstolos foram todos mortos, a não ser João, mas que também passou maus bocados. E no caso dos apóstolos, eles não foram livrados da fornalha. E eu fico me perguntando, Senhor, qual que é o meu caminho contigo, né? Será que se um dia eu for jogado numa fornalha, literalmente, não apenas simbolicamente, será que Deus vai me livrar ou eu vou queimar ali? Eu não sei, irmãos, porque Deus tem um caminho para cada um. Há testemunhos missionários incríveis de que Deus livrou de coisas absurdas, tais como uma fornalha mesmo, ou algo, né, tão difícil quanto. Mas há testemunhos também de missionários que entregaram a sua vida e morreram sob perseguição. Eu apenas preciso dizer isso porque nós estamos tratando do Deus que é Senhor dos céus e da terra, portanto Deus da Babilônia e de todos os povos, nesse sentido. Mas eu preciso dizer que Ele demonstra o poder e a glória dEle. E os três aqui foram fiéis. Eles disseram, ó rei, fique sabendo que Deus vai nos livrar. E se não livrar, lembra disso? Nós não vamos dobrar o joelho não. Esse é o Senhor que tem um caminho para cada um. E quem é esse Senhor na fornalha? É uma grande discussão, né? O rei não conhece tanto, ele vai falar, ele parece com os deuses. É isso que o rei vai dizer, parece com um dos deuses. O rei não sabe de nada, né? E alguém vai dizer, é o anjo do Senhor, é o próprio Deus. Irmãos, pode ser um anjo, pode ser uma representação de Deus, mas certamente ele serve de tipo a Jesus. O que é tipo? Há um estudo que correlaciona o Antigo e o Novo Testamento. Personagens que estão no Antigo Testamento servem de exemplo para Jesus. O apóstolo Pedro usa um exemplo. Sabe qual? A arca de Noé. O apóstolo Pedro fala, assim como quando veio lá o dilúvio, a condenação a todos, quem estava dentro da arca foi salvo, agora quem está em Jesus vai ser salvo. Percebe? Ele está usando um ponto ali da arca, está dizendo, quem está dentro da arca foi salvo. Agora quem está em Jesus, dentro da vida de Jesus, será salvo. Esse quarto homem na fornalha nos serve de tipo, de exemplo a Jesus. Porque, irmãos, quando nós estamos na pior situação, quem está lá com a gente? Quando o rei abandona, quando todo mundo abandona, e às vezes é abandonado por todo mundo, literalmente. Porque esses ainda estavam em três, né? Talvez pensar assim, pelo menos vamos morrer junto, abraçado. Mas, mesmo quando você está sozinho, tem alguém junto na fornalha. E Jesus é o que entrou na fornalha, ou melhor, né, passou pela tribulação e foi morto. Deus poupou Ananias, Misael e Azarias, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Deus demonstrou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não merecia nada disso, mas Deus entrega o filho dele. E neste caso, o homem na fornalha, por assim dizer, não foi poupado. Verdade é que toda sorte de condenação espiritual foi cravada na cruz. Colossenses 2,14 diz isso, né? Que ele pegou a cédula de dívida que era contra nós e cravou na cruz, rasgou ela, por assim dizer. Com Cristo, sendo o quarto homem na fornalha, aquele que vai à frente, que está conosco, toda condenação espiritual acabou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Jesus, você é justificado diante de Deus. Saiba disso. Mas com Cristo também começa uma batalha na mente. É um processo. Primeiro a salvação, que nos tira da condenação espiritual. Depois a santificação. E aí Romanos 12 diz que nós devemos renovar a nossa mente e não nos amoldarmos a este mundo. Agora começa uma batalha na nossa mente, não com armas carnais, armas da milícia humana, mas com espirituais. Aí a gente começa a combater as coisas da nossa mente, porque nós temos um consolador, um amigo, um mestre que habita em nós. Mas eu falei do espírito, né? Não a condenação espiritual, e a batalha da mente, da alma, do coração, como você queira dizer. Nós temos um amigo com armas espirituais para lutar. E a batalha da carne, ou do corpo físico, por assim dizer.
nós temos lutas na carne, que é o caso da fornalha aqui, né? Foi uma luta na carne, por assim dizer, uma das coisas, né? Nós entregamos a Deus, irmãos, entregamos a Deus. Ele pode livrar, como diz Ananias, Misael e Azarias, mas se não livrar, esse joelho aqui não vai se dobrar a uma estátua deste mundo, esse joelho não vai servir ao Deus desse mundo, porque nós sabemos uma coisa: há um Deus que governa a Babilônia, há um Deus que governa este mundo, por mais que a Babilônia não reconheça, Ele é Senhor dos céus e da terra, foi Ele quem fez tudo. As pessoas não estão servindo ao senhorio dele, mas um dia todo joelho vai se dobrar, não a estátua de Nabucodonosor, toda língua vai confessar, não César, o imperador romano, mas a Jesus Cristo, o nome de Jesus. Enfim, certamente Ele vai nos livrar, isso é certo, da condenação eterna. Esse quarto homem na fornalha, né? Vai nos livrar da morte espiritual, mas também seremos livres da tristeza de negar Jesus, se permanecermos com Ele, da vergonha de negar Jesus, e teremos certamente em nosso coração a alegria de servir ao verdadeiro Deus. Talvez você esteja olhando para o lado, titubeando. Quem sabe você está igual os três, numa situação em que é muito mais fácil dobrar o joelho e adorar o Deus deste mundo. Não faça isso. O Senhor é o Senhor que sustenta quem é fiel. Se nós formos fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. Se a gente se mantém firme, Ele responde com a graça dEle. Permaneça firme, que Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus então de Campo Mourão também. Deus então do Brasil. Deus então da sua casa. Ainda que você não veja isso, pode ser que você não enxergue, igual Nabucodonosor, mas Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é o verdadeiro Deus. E poderíamos citar aqui centenas de países que existem. O Senhor é Deus de todo o céu, de toda a terra. Os povos ainda não te reconhecem, mas reconhecerão. E podemos orar como Jesus: graças te damos, ó Pai, que o Senhor escondeu essas coisas dos poderosos, mas revelaste aos pequeninos. Está aqui, Senhor, pequeninos. Nós não somos líderes de províncias, nós não somos presidentes, nós não somos pessoas famosas nesse mundo, mas o Senhor revelou ao nosso coração que Jesus é Senhor, e que toda língua vai confessar Jesus, e todo joelho vai se dobrar somente a Jesus. Portanto, nós já fazemos hoje o que faremos na eternidade. Mas, Senhor, nos mantém como testemunha fiéis, que não dobra o joelho aos ídolos deste mundo, ainda que se chamem deuses e senhores. Para nós há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Senhor, coloca o nosso coração firme em Ti e olhando para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém.